uma coleção de facas e uma lista de nomes de quem eu queria matar. Eu estava me preparando para um atentado. Comecei assistindo muito mangá, desenhos japoneses, que nesses desenhos eles transmitem uma mensagem muito negativa. E ele começou a mudar meu pensamento junto com músicas, né, rock and roll, festas, né, porão do rock que eu frequentava. Aí eu comecei a conhecer amizades ruins que me levaram para o uso de drogas. E dentro dessas festas de rock tinham rodas punks, né, onde rolava muita briga, né, muita pancadaria, socos e chutes. Em meio a essa agressão física, eu me vi na necessidade de ter uma faca, né, canivetes. Eu comecei a colecionar facas, gostava muito dessas ferramentas afiadas, eu sabia como afiá-las, né, e comecei a treinar métodos de golpes, né, como esfaquear uma pessoa, quais são os pontos vitais do corpo, e a minha intenção era usá-las. Junto com toda assim, má informação que eu tinha, de filmes, né, relacionados a contatos de quarto grau, me colocaram nesse modo dark side, como você pode ver. E isso acentuou a minha depressão, né? Eu comecei a se sentir uma pessoa muito vazia e o que me preenchia eram drogas. Comecei a frequentar festas raves e comecei a usar papel, LSD, cristais de MD, sempre procurando algo a mais para satisfazer o vazio que eu tinha dentro de mim. Com esses filmes de terror, eu comecei a ter premonições, comecei a ter pensamentos de morte, pensamento suicida, comecei a ver pessoas morrendo na minha frente. E nesse período, eu recebi a triste notícia que meu pai tinha sofrido um atentado. Num assalto, ele foi assassinado. E nisso veio a revolta. Comecei a largar minha orelha, aí eu comecei a tatuar, né? Fiz essa primeira tatuagem com 17 anos. Cheguei a ficar nessa daqui várias horas fazendo ela. Significa Life is a Gamble, que é vidas em risco e vidas em jogo, né? Relacionada a apostas, né? Porque eu colocava minha vida como num tabuleiro, né? Minha vida estava em risco, né? Eu queria impactar de alguma forma. E da mesma forma que eu queria mostrar selvageria, né? Mostrar presença ali, eu era um covarde na vida sentimental. Eu tinha medo de me relacionar. Eu não queria firmar relacionamento com ninguém porque eu tinha um trauma dos meus pais. Aquele trauma do divórcio, aquele trauma das brigas, discussões, agressões físicas, eu tinha medo de trazer isso para minha vida. E em meio a bebidas, drogas, isso acabou acontecendo com o meu primeiro relacionamento. Devido às nossas bagagens, das nossas famílias que foram divorciadas, né? Tragédias grandes de pais assassinados, que igualmente as histórias ruins tinha na minha e na vida dele. A gente brigava muito, eu agredia ele, eu xingava ele, falava coisas horríveis. A gente não tinha o conhecimento de como fazer dar certo, né? E toda aquela lembrança de novo do relacionamento dos meus pais, eu não queria que aquilo acontecesse. E começou a se tornar realidade. Chegou numa festa que pagamos caríssimo para entrar. No início dela já começamos a discutir, né, sobre ciúme. Aí disso vinham as brigas, vinham as discussões, logo toda aquela felicidade ia embora. E eu, com essa imagem como vocês estão vendo, conheci a minha sogra por meio de um encontro que eu tive com a Thaís. E a Thaís morria de medo que eu conhecesse ela, porque que mãe, olhando essa imagem, queria que ele se relacionasse com sua filha, né? Qualquer uma pensaria, marginal, bandido, maconheiro, sai de perto da minha filha, mas o primeiro encontro foi chocante, né? Ela acabou gostando de mim, e a mãe da Thaís, né, que já era da fé, né, já frequentava a Igreja Universal, lutando pela filha, pela família, nos fez uma proposta. Fora de Brasília, ela nos disse:
assiste uma reunião, eu preciso receber a mensagem que será passada nessa reunião e quando vocês voltarem, vocês me explicam como é que foi. Antes disso, eu tive uma má impressão da igreja com outras denominações, né? Eu achei que, a partir do momento que eu entrasse na Universal, um obreiro, um pastor, acharia que eu tinha um demônio igual todas as outras igrejas acharam que eu tinha. Mas quando eu cheguei com a Thaís, eu fui muito bem recebido por um obreiro. Nunca tinha sido tão bem recebido na minha vida, porque eu fui tratado como um senhor, né? Ele disse, a reunião já vai começar, se o senhor pudesse sentar lá na frente, eu acompanho o senhor, e fique à vontade que a reunião começará em instantes. Isso para mim foi um choque, porque eu nunca tinha sido bem recebido dessa forma. Né? Com aquela imagem sombria que eu tinha, as pessoas já tinham um impacto completamente negativo, né, da minha afeição. E aquilo que era para ser apenas uma visita, né, para agradar minha sogra, acabou sendo uma transformação de vida para mim. E frequentando as reuniões, eu percebi que eu precisava mudar. Aquela minha imagem já não fazia mais parte de mim. Aos poucos, eu comecei a frequentar as reuniões de quarta-feira, de domingo. Isso foi me purificando, já comecei a sentir vontade de tirar os alargadores, tirar os anéis, já não via mais necessidade de utilizar canivetes, facas, né? Que eu vi que a minha proteção estava em outra coisa. Ninguém me perguntou, ninguém me pediu para cortar o cabelo, né? Para mudar. Eu senti isso dentro de mim, que isso era necessário, né? Se é para mim assumir a verdadeira imagem de Deus, eu não deveria ser daquela forma. Junto com a Thaís, comecei a assistir mais as palestras da terapia do amor, comecei a enfrentar esses traumas, né, que eu tinha de relacionamento, né, de discussões. Eu tinha muito medo de não ser feliz no amor, né? Então eu comecei a estudar, né, sobre o amor inteligente, né? Comecei a ver o que eu precisava mudar, e isso mudou, né? Entramos num relacionamento sério. E nas reuniões de quarta-feira, de domingo, né, de busca, eu comecei a ver a necessidade, né, de trocar de espírito, de ser uma pessoa nova. Comecei a fazer mais propósitos, mais jejum. Comecei a ler mais a Bíblia, né? Isso fez uma mudança significativa na minha vida. E veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi nela a possibilidade de mudar, né? E o meu maior objetivo com tudo isso era receber o Espírito Santo. Era uma entrega, vida por vida. O eu antigo pelo eu novo. Um vaso novo. Eu queria me tornar isso, né? Uma nova criatura. Eu fui com sacrifício material, fui com tudo que eu tinha, mas em troca do espiritual. Eu queria algo a mais. Eu não queria só a bênção, eu queria o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu subi no altar, eu tive a resposta. Não demorou muito, um tempo depois, eu fui agraciado com o Espírito Santo. Foi algo extraordinário. Para mim, não tem explicação, porque é como se todo aquele peso saísse de uma vez só. Não tem sentimento, é simplesmente uma certeza. E ninguém nesse mundo pode virar para você e colocar essa dúvida. Você não tem o Espírito Santo, porque a certeza habita dentro de você. Algo novo nasceu em mim, algo querendo falar disso para as pessoas, né? Eu queria expressar aquilo para todo mundo. Foquei no meu casamento. Casamos na igreja, né? Na Igreja Universal do Sudoeste. Foi algo maravilhoso. Depois disso, só bênçãos na nossa vida, né? Construímos a nossa empresa, né? Tivemos uma empresa muito abençoada. Enfrentamos a pandemia. Ajudamos, né, a construir o solo. Fomos coluna do solo sagrado. Vimos todos os alicerces foram se levantando junto com a nossa vida. A nossa vida ali foi sendo vista junto com a construção do solo sagrado. E frequentando esse lugar, hoje eu e minha esposa somos agentes do bem, né? Tratando pessoas com depressão, que era o que a gente sofria, né? Vendo que tem uma solução, né? Hoje em dia as coisas são mais coloridas. Hoje em dia ajudar pessoas que passaram por isso, pra gente não tem preço.
Hoje o Douglas me traz confiança, ele é uma pessoa totalmente transformada. O que é muito importante é a gente estar caminhando no mesmo caminho, na mesma direção. Hoje eu vejo os dois como um milagre de Deus, né? Dois jovens que não tinham nenhum tipo de expectativa, mas que tiveram um encontro com Deus. Em 2018, eu era essa criatura, totalmente perturbada. E hoje eu me vejo transformado. E eu encontrei uma solução. Foi no altar.